Bom dia, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês estejam bem, espero que todos vocês estejam se cuidando. Mais um domingo nós estamos aqui reunidos para poder estarmos estudando um pouco mais da Palavra do Senhor. Eu não sei quantos viram na semana passada, mas nós iniciamos aí uma nova jornada. Nós encerramos, a nossa jornada no Velho Testamento e agora começamos o Novo Testamento. Na semana passada, nós disponibilizamos no nosso canal uma parte do programa Olhares, feito pela pastora Andréia, que é a coordenadora nacional do Departamento Cristão da nossa igreja, juntamente com a pastora Fabiana, onde elas falaram um pouco sobre Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que na revista anterior, que se chama Inspirações para a Vida, o objetivo é aproximar esses personagens bíblicos da nossa vivência, porque nós temos a tendência de espiritualizar, achar que tudo foi muito divino, que nenhum deles cometeu erro, que todos foram perfeitos e que nós não somos. E não é assim, A Bíblia está cheia de pessoas falhas, pecadoras, que careciam da misericórdia e da graça de Deus como nós também. E hoje nós vamos falar daquele que tem que ser a nossa maior inspiração. Hoje nós vamos falar de Jesus, Na Bíblia não há inspiração maior do que o nosso Mestre. E antes de nós estarmos lendo o texto, eu vou pedir para que você pegue um papel, uma caneta, e eu vou pedir para que você possa estar pausando esse vídeo. Você vai pensar em pessoas que te inspiram sobre 3 aspectos. Sobre o aspecto familiar, profissional ou acadêmico, talvez você não trabalhe, só estude, e sobre um aspecto espiritual. Você vai escrever o nome de pessoas que te inspiram nessas 3 áreas, sobre essas 3 perspectivas, e vai escrever o motivo do porquê que essas pessoas te inspiram. Não vale Jesus, Porque eu já disse, ele é a nossa maior inspiração. Para além dele, quais são as pessoas aí que te inspiram? Pode ser pessoas do seu convívio, pode ser pessoas que você acompanha o ministério, pode ser pessoas da Bíblia, por que não? Mas eu gostaria que você pensasse e depois você retornasse. Pensando agora numa outra dinâmica, eu gostaria que, após fazer a primeira que eu propus, nós pudéssemos estar imaginando um copo com água e óleo. Nós sabemos que água e óleo não se misturam, nunca. Na física nós chamamos isso de fluidos immiscíveis. E você pode ficar ali girando com uma colherzinha infinitamente que esses 2 líquidos, esses 2 fluidos, como nós chamamos da ciência, eles não vão se misturar, em momento algum. E qual é o objetivo dessa imaginação, do que a gente está imaginando aqui? Apresentar o objetivo da nossa lição, Numa perspectiva humana, não tem lógica eu pegar um copo, colocar água e óleo e ficar mexendo, tentando misturar, porque eu sei que eles não vão se misturar. Mas em Jesus nós temos 2 elementos extremamente diferentes que foram colocados lado a lado e deu super certo, que é a humanidade e o divino. Numa perspectiva humana, para nós, num primeiro momento, no mundo caído de pecado que nós vivemos, não tem como misturar a humanidade e o divino. Mas, na vida de Jesus, isso foi possível de coexistir. E por quê? Porque nós vamos ver ao longo da lição que isso é extremamente importante e que foi extremamente necessário que esses 2 elementos estivessem bem próximos na vida de Jesus para nos ensinar e para cumprir o plano salvífico de Deus para a humanidade. Bom, como eu disse, esse momento de pensar em elementos que não se misturam traz o objetivo da nossa lição, que é apresentar Jesus humano e os desafios para o cumprimento da missão. Essa compreensão da humanidade de Jesus, ela é extremamente importante para a nossa fé. Bom, então fica a primeira pergunta para a gente, Quem é Jesus? Você pode falar, Jesus é meu amado, meu Salvador,
Jesus é o Filho de Deus, eu vou apresentar alguns nomes, alguns títulos, nome não, alguns títulos dados a Jesus dentro da Bíblia. Jesus é apresentado como Filho de Deus, Filho do homem, como Salvador, como Senhor, Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, Mestre, o Rabi, Messias, Profeta, Rei de Israel. E no primeiro momento fica até estranho, porque todas essas definições, esses títulos, são apresentados nos 4 evangelhos. E no primeiro momento a gente se pergunta, por que não dar um título único para Jesus? Porque os autores que escreveram, eles não estavam ali para escrever um tratado teológico. Eles não estavam escrevendo teologia, eles estavam escrevendo experiências de vida. Bom, vamos ler a palavra, que vai ao nosso texto base de hoje, é João, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 14, que diz assim: No começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito dela. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, o seu próprio povo, mas o seu povo não o reconheceu. Porém, alguns que creram nele e o receberam, ou outras versões, aqueles que creram, e o receberam, a este deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Guarde bem isso, nós vamos falar um pouco de paternidade. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Amados, só um minuto. Bom, continuando. Bom, nós lemos aqui, Jesus é o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Como eu sempre faço, é muito importante para a gente entender o que nós estamos lendo, a gente também entender o contexto histórico e cultural. A gente entender quem escreveu, para quem escreveu, para a gente não ter um entendimento errado. Bom, então assim, o livro de João ele foi escrito entre 95 a 100 da era cristã. E para todos que já leram os 4 evangelhos, já reparou que é um evangelho que substancialmente ele é bem diferente de todos os demais. E o motivo são as ênfases que os evangelhos vão dar. E aqui fazendo rapidamente, só um resuminho a respeito das ênfases dos evangelhos, a gente tem que entender que Mateus, por exemplo, foi escrito por um judeu, Mateus, escrito para judeus, ou seja, escrito para a raça eleita. Por isso que a gente não vê termos como reino de Deus, mas sim reino dos céus, pela reverência que eles tinham com relação à palavra, ao nome de Deus. Marcos, ele provavelmente foi um escriba de Pedro, e Marcos é um evangelho bem prático, dividido em 2 blocos, o primeiro de milagres, o segundo de sofrimento, e o livro de Marcos ele foi escrito para os romanos. Ele não foi escrito para os judeus, ele não foi escrito para os gregos ou para nós, uma geração futura. Ele foi escrito para os romanos, que naquela época era uma raça poderosa, inclusive dominava aí os judeus. E a ênfase do livro de Marcos é trazer Jesus como um homem trabalhador que fazia milagres. Já Lucas é um grego, ele não é um judeu, ele é um grego que escreve para gentios, que englobava principalmente aí os próprios gregos. E a gente vai ver Lucas destacando muito a humanidade de Jesus. Por quê?
Porque os gregos idolatravam os seres humanos, eles idolatravam os homens. Inclusive hoje nós vivemos ainda numa cultura grega, que a gente chama de cultura hedonista, que é essa cultura que coloca o homem no centro de tudo, que é completamente contrária a tudo que nós cremos. E João, que é o livro que nós estamos usando aqui como texto base para nós falarmos de Jesus, né? Aquele que tem que ser a nossa maior inspiração de vida, é um livro escrito para a igreja, para a raça nova, por assim dizer, para nós, para a igreja daquela época, para a igreja de nós. Não que os outros evangelhos não tenham sido escritos para nós. Nós precisamos entender que a Bíblia é um livro histórico, mas ela é um livro divino que se aplica até hoje às nossas vidas. E qual é a ênfase, né, de João? João ele vai enfatizar em quem Jesus é. E ele vai mostrar que Jesus é Deus. Que Jesus veio oferecer o que ele é. E o que Jesus é? Salvação. Então, a ênfase não está nos milagres. É claro, tem milagre, tem poder, né? Inclusive tem milagres que nós vamos ver que nem tem nos outros evangelhos, mas a ênfase é mostrar Jesus por dentro. E não enfatizar a questão do milagre, a questão do poder, mas mostrar Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus, verdadeiramente Deus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Por que Jesus veio? Porque Ele nos ama, porque Ele quer nos salvar. E esse livro ele foi escrito para a igreja que estava vivendo provavelmente aí um conflito não só com as autoridades religiosas judaicas, novidade, mas também com dois grupos que estavam tentando disseminar falsas doutrinas. Tentando não, eles disseminaram falsas doutrinas dentro da igreja que estava surgindo, trazendo conflitos dentro da igreja. Um desses grupos, inclusive, ele existe até hoje, não nesses mesmos moldes da época de João, mas ele existe hoje e ele é muito difundido na Europa, que é o gnosticismo, tá? Então, os dois grupos que João, ao escrever o Evangelho, né, veio trazer uma doutrina para combater essas falsas que se levantaram, era o doceticismo e o gnosticismo. O doceticismo ele vem da palavra doken, ou doken, alguma coisa assim, que significa parecer. E eles simplesmente traziam ideias sobre que Jesus não foi humano, Jesus não foi mortal, Jesus parecia carne, Jesus nunca pisou na história de verdade. Ele encenou a vida humana para nos dar exemplo. Ou seja, né, eles não acreditavam que verdadeiramente Jesus veio, morreu e encarnou. Jesus ressuscitou. Eles não acreditavam nisso e estavam disseminando isso dentro da igreja. E o gnosticismo era mais perigoso ainda do que o doceticismo, porque o gnosticismo ele acreditava que o mundo cristão era mau, criado por um Deus mau, e que salvação não vinha por Jesus, nem libertação. Na verdade, a salvação é a libertação das coisas desse mundo e que para acontecer de verdade na nossa vida, você precisava praticar exercícios ascéticos. O que são exercícios ascéticos? Abstenções. Então, essas eram as duas correntes que estavam aí trazendo perigo para dentro da igreja. Como nós falamos também, o livro de João ele traz alguns relatos exclusivos que não tem em comum nos outros três evangelhos, como o tanque de Betesda, a cura do cego de nascença. E eu acho que uma das passagens mais fortes e que a igreja perdeu ao longo do tempo, precisa resgatar, que é a passagem do lava-pés. A passagem do lava-pés nada é mais que uma disciplina espiritual que a gente chama de simplicidade. E por quê? Né, a simplicidade, porque o lava-pés tem a ver com a simplicidade, porque o lado externo da simplicidade é o serviço. A simplicidade ela está ligada à humildade. E humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si e mais no outro. E Jesus ele veio mostrar a humildade, Jesus veio mostrar que o verdadeiro líder, né, aquele que verdadeiramente quer liderar, ele entende que ele serve o seu próximo. E a igreja, ela precisa entender que
Jesus serviu. E Jesus disse que eles não iriam entender naquele momento, mas depois eles iriam entender. E nós, como igreja, precisamos estar entendendo essa passagem também. Fazendo um resumo pequenininho aqui do que nós já falamos, a gente pode ver que o livro de João, ele traz sinais, milagres e ações de Jesus que destacam a sua preocupação com a necessidade humana, né? E, voltando agora aí ao nosso texto, né? O verbo que se fez carne se relacionou. Segundo a nossa revista aqui, a encarnação de Jesus é elemento fundamental da nossa fé. Cremos que ele é Deus e veio à Terra em forma humana. No capítulo 1 de João, temos a revelação desse mistério. O autor começa falando sobre a divindade de Jesus, identificando como Logos. É a mesma palavra usada em Gênesis, tá? Na narrativa joanina, esta palavra se faz carne e passa a habitar no meio de nós. Além disso, aparece no verso 14 o verbo eskenó, do grego acampar, armar tenda. Por isso que a gente fala que Jesus tabernaculou. E na verdade, quando ele fala a respeito do templo, que vocês podem derrubar esse templo, em 3 dias eu levanto, Jesus estava falando, ei, é em mim que céu e terra coexistem. Por quê? O tabernáculo e posteriormente o templo, ele foi criado, entre aspas, em substituição ao Éden. Por quê? É o lugar de encontro de Deus, né, com o homem, é o lugar de encontro de céu e terra. E Jesus estava abolindo aquela idolatria ao templo, onde eles acreditavam, e na verdade não estavam errados, que seria o encontro do céu e terra, mas Jesus estava dizendo, esse tempo passou, a promessa está se cumprindo, eu sou o tabernáculo, onde céu e terra vão se encontrar. Bom, essa palavra do grego que nós falamos, que significa acampar, uma tenda, ela nos remete à tradição do Êxodo, ou seja, um Deus que se revela, convive de perto e caminha com o seu povo, ou seja, tabernáculo ou tabernaculou, que é, na verdade, o sentido correto. Um Deus que suja os pés na poeira das estradas da vida. Isto, sem dúvida alguma, não é incoerente com a nossa fé, apesar de ser misterioso. Talvez você esteja se perguntando, Aline, eu acredito que Jesus veio como ser humano. Eu nunca coloquei isso em xeque. Amados, a gente precisa às vezes parar e fazer uma análise interior de nós. Porque por mais que no nosso consciente a gente que declare que Jesus Cristo é o Senhor Salvador, que Ele veio, sofreu, morreu e ressuscitou, diante de algumas situações, principalmente na prática cristã, não vou falar nem de situações adversas não, mas nas práticas cristãs que Jesus tem a expectativa que a gente pratique, a gente muitas vezes nega sim a humanidade de Jesus. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nós como cristãos precisamos ter prática de disciplinas espirituais. Por quê? Primeiro, porque Jesus praticava. Segundo, porque ele tem expectativa que a gente pratique. Porque as disciplinas espirituais, elas são meios que nos levam até a Deus e que nos posicionam no lugar que Deus quer. E quantas vezes a gente fala, mas isso eu não consigo. Aí você fala, mas Jesus fez. Ah, mas Jesus era Jesus. Amados, essa frase está simplesmente dizendo que você acha que Jesus é um ser de outro mundo, por isso que ele faz as coisas e você não. Por isso a importância dessa lição, por isso a importância desse despertamento de várias situações da nossa vida, que com a nossa fala, mesmo que inconscientemente, a gente nega sim a humanidade de Jesus. E a gente nessa lição vem aqui mostrar que Jesus é a nossa maior inspiração, porque ele sim, ele veio como humano, o divino nos salva, mas foi a humanidade que possibilitou o plano salvífico de Deus para nós. Então, a gente não pode negar esse aspecto humano de Jesus. A gente precisa aprender com ele. E não simplesmente dar desculpa que de Jesus era Jesus e eu sou eu. Bom, continuando. Bom, há várias partes, não só dentro do livro de João, mas nós vamos especificar mais dentro dele, que vai mostrar essa humanidade de Jesus. Por exemplo, Jesus se cansa. Quando Jesus chega ao tanque, ao poço, na verdade, tanque não, que ele encontra a mulher samaritana, a Bíblia vai falar que ele estava cansado na longa viagem. Jesus tem sede, tem fome.
Jesus se emociona quando Lázaro morre, Jesus chora. E às vezes, não sei se vocês já se perguntaram, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que que ele chora? Por que que Jesus chorou sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro? Lázaro não ia ficar morto. E a gente vê algo que falta muito na nossa geração, infelizmente até dentro da igreja: empatia. Jesus estava mostrando para Marta e Maria que ele também sentia a dor delas. Jesus chora, mostrando empatia, mostrando para Maria e para Marta, se colocando no lugar delas, que ele também entendia essa dor. Isso é muito importante. Jesus, ele se sentiu abandonado. Jesus desejou solidão. Quando João chega a notícia que João é morto, Jesus deseja ficar sozinho. Não consegue, mas ele deseja. Ele se indigna com a corrupção do templo, ele se irrita com a incompreensão dos discípulos, ele se irrita com os escribas e fariseus, né? Ele sofre tentações ao longo do caminho, ele sangra pelas feridas, ou seja, e por fim Jesus morre, né? Então, tudo isso, todas essas passagens, não só dentro do livro de João, mas ao longo dos 4 evangelhos, até mesmo depois, Paulo também vai discorrer sobre várias questões, ela só vem reforçar para nós que Jesus, sendo Deus, tornou-se humano e a partir dessa humanidade enfrentou os desafios da vida, né? Ele se torna assim a nossa maior inspiração. E essas passagens vêm mostrar para a gente que Jesus ele viveu intensamente as experiências humanas, mas não só viveu, ele aprendeu com elas e ele ensinou a partir delas. E aqui está o ponto. Então, nós não podemos mais, diante das nossas práticas, das nossas vivências, ficar justificando que Jesus foi Jesus. Não faça isso, você está negando a humanidade de Jesus. E Jesus, sim, foi um Deus que se tornou humano, que se esvaziou de si mesmo, se entregou por amor de mim, por amor a você. Bom, continuando aqui, guiado por Deus, Jesus enxergava a dádiva da amizade e da alegria, conseguia superar as dificuldades e enfrentar as tensões. Porque ele era Deus? Não. Ele não fugiu da convivência. Talvez a humanidade do Mestre tenha sido testada de uma forma especial na sua relação com os escribas e fariseus. Jesus e eles tinham projetos pedagógicos completamente diferentes, né? Os escribas, por meio do ensino da lei, eles oprimiam o povo. Já Jesus, né, interpretando a lei corretamente, libertava o povo. E o povo se admirava com a maneira, com a autoridade com que Jesus ensinava. O Mestre também se relacionou com as pessoas marginalizadas. Tomou partido dela, defendeu mulheres e crianças, comeu com pessoas pecadoras, curou muitas pessoas, libertou quem estava com demônio, enfim, transformou vida. Mas o mais importante, não deixou que o medo do Império Romano e dos religiosos o paralisasse. Nós não podemos esquecer em que contexto Jesus veio. Amou até o fim e morreu por conta desse amor. Gente, isso é tremendo. Jesus nos amou até o fim e morreu por conta deste amor, na sua forma humana, não na sua forma divina. Satanás, quando tenta Jesus, ele tenta Jesus na sua humanidade. Bom, e então o que nós vamos aprender com Jesus? Nossa revista ela vai destacar alguns pontos, que obviamente não tem como falar de tudo que Jesus nos ensinou em apenas uma lição. Então nós vamos falar alguns pontos que nós acreditamos ser muito importante até por causa da nossa vivência quanto corpo. Primeiro, Jesus encontrou na comunhão com o Pai a sabedoria para vencer. Esse é o melhor caminho para superar as tentações e dificuldades. A nossa humanidade nos abre a possibilidade de experimentarmos situações desagradáveis. Jesus não foi tentado na sua divindade, mas na sua humanidade. Necessidades físicas, independência e autoritarismo. Né? Satanás diz, se tu és o Filho de Deus, transforma aí essas pedras em pães. Jesus estava com fome, querido. Fome. E Jesus tinha poder para transformar pedra em pão, sim. Mas o que ele fez? Na comunhão com o Pai e na sabedoria da palavra, ele venceu a tentação. Encontrou na palavra de Deus a chave para vencer, nos indicando o caminho da superação. Que é uma chave de superação?
vai para a palavra. Em Cristo não estamos livres de vivenciar as tentações, mas encontramos discernimento para percebê-las, força para superá-la e perdão quando cedemos. Todos os recursos utilizados por Jesus para se fortalecer espiritualmente estão à nossa disposição. Oração, jejum, escritura e o poder do Espírito Santo. A fraqueza assumida por Jesus em sua humanidade era superada por sua dependência de Deus. Ele nos inspira a fazer o mesmo. Está aqui a chave para a gente parar de falar que ele era Jesus, eu sou eu. Né? Porque a fraqueza dele, como nós colocamos aqui, por questão da humanidade, ela foi superada na dependência de Deus. Então, se eu quero superar, eu preciso necessariamente ser dependente de Deus. Segundo ponto que a revista vai destacar é que Jesus trabalhou pelo reino de Deus. Ele usou sua autoridade e poder para cumprir a vontade do Pai, e isso fez desde menino. Tudo aquilo que recebemos do Senhor deve servir para glorificar o nome dele, testemunhar da sua graça e alcançar as pessoas carentes dessa boa notícia, né? Devemos zelar pelas pessoas, pelos ministérios da igreja, pelos recursos que nos são dados. Tudo isso deve ser usado para a implantação do reino e o cumprimento da vontade do Pai. E o terceiro ponto, antes de ir no terceiro ponto, né? Muito importante, Filipenses 2,7 diz que Jesus se esvaziou e se tomou a forma de servo. O mesmo precisa ser para nós. Ministério não é autopromoção, é serviço. E terceiro ponto é que Jesus amou as pessoas. Jesus nos amou, isso é lindo demais. O amor moveu Jesus em todas as suas atitudes, inclusive na faxina do templo. Gente, Jesus ter expulsado aquelas pessoas, comerciantes, foi uma faxina, né? Através desse amor, podemos nos mover na direção das pessoas e suas necessidades, lutar por um mundo mais justo, odiar o pecado e trabalhar para o Salvador. Deus nos convida a assumir o amor de Jesus Cristo em nossas vidas, como projeto de Deus para nós. Amados, a humanidade de Jesus foi o que tornou possível o plano salvífico, né, do Senhor. A sua autodoação, o seu sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Não haveria possibilidade se Jesus não tivesse se esvaziado, descesse e mostrado para nós, é possível sim. Pode ser difícil, mas é possível. Por isso que Paulo vem dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque Jesus veio, vivenciou tudo o que nós vivenciamos, venceu e nos permite vencer. Porque Paulo afirma que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque ele venceu primeiro, ele amou primeiro. Por isso nós temos condições de vencer, por isso nós temos condição de amar. Porque ele, na sua humanidade, veio, viveu, provou, aprendeu e hoje nos ensina. Para a gente caminhar para a conclusão, que nós possamos compreender a humanidade de Jesus como imprescindível para a nossa caminhada de fé, para a gente parar de dar desculpa naquilo que, na verdade, no fundo mesmo, a gente não quer fazer, né? Que você possa começar a pensar agora, no final dessa lição, alguns aspectos da humanidade de Jesus que precisam ser desenvolvidos na sua vida. Aspectos da humanidade de Jesus que precisam ser desenvolvidos na minha vida. E eu já vou falar, eu tenho buscado muito a questão da simplicidade. Simplicidade, submissão, jejum, né? Jesus, ele tinha todas essas práticas na vida dele. Não só essa, várias outras, vida de oração, momento de solitude, que é momento de se retirar e estar sozinho com o Pai, de meditar, e não é meditação oriental, a meditação oriental esvazia, a meditação bíblica enche a nossa mente com as verdades de Deus. Que o Espírito Santo ele possa trabalhar no seu coração, abrir o seu entendimento, que não tenha sido apenas um momento de aprendizado, mas que verdadeiramente Deus possa transformar a sua vida através dessa nova perspectiva a respeito da humanidade de Jesus, que ele, como eu disse lá no início, seja a nossa maior inspiração. Inspire-se no Mestre, aprenda com ele
E saiba que Ele mesmo disse que Ele enviaria o Espírito Santo, e Ele está conosco, que Ele nos ajudaria, que Ele nos ensinaria todas as coisas. Deus te abençoe, um ótimo domingo.